Torcedor vascaíno! Fala minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, hoje nós vamos falar sobre, vou analisar um pouquinho, né, a partida ruim que o Vasco fez contra o Flamengo, né? O primeiro tempo muito ruim. E comprovou aquilo que a gente vinha falando há algumas semanas, né? O time do Vasco, para jogar da forma que tem que se jogar, tem que ter algumas mudanças na frente. A gente vai falar sobre isso, vou fazer uma pequena análise. E também vamos falar sobre 777 Partners. Os caras chegaram, foram recebidos por uma pequena parcela da torcida, até pelo horário também, 6h30 da manhã. Mas fez algumas boas revelações que eu vou trazer aqui para vocês. Entre elas, falou sobre a questão de novo investimento para poder ajudar o Vasco a subir. Deixou claro que quer fazer isso. E também sobre encontros com pessoas políticas do Vasco, até as que são contra. A gente vai falar sobre isso. O que deixou claro aí o Josh e também as demonstrações de carinho do Juan Ciniegas e do Tyler Pascos, e que é um dos caras que mais tem movimentado aí as redes sociais após o anúncio do memorando com a 77 Parts. Então, a gente vai trazer essas informações, vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve minha galera do Comentaléu, aquele abraço para você que curte, compartilha, se inscreve, deixa seu comentário. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Estamos chegando quase a 5.000 inscritos e vocês são parte integrante dessa conquista. E para você que está chegando pela primeira vez, eu sou o Léo, sou analista, sou scout, a gente traz as informações do Vasco aqui. É tudo completo, análise, sugerimos jogadores, trazemos informações, comentamos sobre tudo que envolve o Vasco. É aqui no Comentaléu Vascaíno, eu digo a você, não é porque é meu não, mas esse canal, meu amigo, chega completo. Tudo que você imagina tá aqui, análise tática, tudo. Então, se eu fosse você, eu me inscrevia logo e será um prazer enorme tê-lo como nosso inscrito. E claro, você vai ajudar a gente a chegar a 5.000 inscritos. E olha, vamos falar de Vasco. Daqui a pouco eu vou falar sobre Josh Wander. Josh Wander deixou claro aí sobre uma questão. A galera queria saber se a 77 poderia ajudar o Vasco. E olha, ele deu uma resposta sobre isso. A gente vai falar aqui daqui a pouco. Mas vamos falar um pouquinho de Vasco e Flamengo. Obviamente você já sabe, né? Como bom analista, a galera que é analista aí que me assiste vai saber disso. Como bom analista, o analista assiste o jogo, depois ele reassiste. Ontem eu fui dormir aí quase 5 da manhã assistindo novamente esse jogo do Vasco e identifiquei uma coisa que a gente já tinha dito há muito tempo. E eu falei ontem no pré-jogo que daria mais tempo para pensar, né? De cabeça quente a gente não consegue analisar. E ficou bem claro no jogo de ontem que a estratégia utilizada pelo Zé Ricardo foi uma estratégia errada, errônea. O Everton, ontem foi nulo, não funcionou no ataque, não funcionou na defesa. E outro ponto também que o Zé Ricardo falhou. A dupla Nenê e Raniel não funcionam da forma que o Vasco tem que jogar. Isso eu vou deixar bem claro para que depois não venham dizer que Léo tá dizendo que ia para tirar o Nenê, para dizer que ia para tirar o Raniel. Na estratégia que o Zé Ricardo montou ontem, Nenê e Raniel não beneficiam o jogo. Por quê? O Vasco, por diversos momentos, tentou sair e perdeu logo a bola. O Vasco não conseguiu aquilo que o bloco baixo tenta, né? Com uma pressão que é um pouco média, você faz um bloco de pressão média, você tem que ter alguém na frente que faça essa marcação com mais intensidade. Nenê e Raniel não conseguem fazer isso. A ideia do jogo era roubar a bola e sair em velocidade. O Vasco não tinha jogadores para fazer isso. Tanto que após a entrada do Figueiredo, o Vasco melhora, dá uns chutes a gol, o Figueiredo vem melhorando, que para mim, eu falei até aqui na live pós-jogo de domingo, teria que ser titular, não pelo jogo que ele fez domingo, mas por encaixar na característica de jogo que o Zé Ricardo tinha que fazer. O Nazário melhorou um pouquinho porque deu mais movimentação. Então acho que o Zé Ricardo tem que pensar mais nisso. Para o jogo do domingo, mais movimentação na frente. Não é porque vai tirar um Nenê num jogo ou o Raniel que o jogador não presta. Mas no contexto do jogo, o Zé Ricardo errou e errou muito. Porque tentou fazer um estilo de jogo, só que o ofensivo do Vasco foi inoperante. Isso foi o que aconteceu. A defesa suportou enquanto deu, mas o Vasco tomou, infelizmente, um gol de pênalti, porque não teve grandes chances. A gente tem que ser claro. Se você puder, pode assistir novamente. Está aí pelo YouTube, tem muitas informações. Jogo completo, não melhores momentos. E vocês vão ver o que é que houve. Mas enfim, acho que o Vasco foi muito covarde naquilo que o Vasco propôs para jogar e não gostei do que eu vi. E olha, falando sobre 777 Partners, chegaram ao Brasil, você está vendo as imagens passando aí embaixo, foram recebidos por alguns torcedores, inclusive aí o Lucas, né, falou aí com o Josh em inglês, precisamos de vocês, daí o Josh deu uma risadinha.
E o Arciniegas, que é o outro sócio, chegou já trajado com a camisa do Vasco. O Tyler Pasco junto com seu pai aí, que é o cara que também faz parte dessa associação, também já chegou com a bandeira do Vasco. É o cara que mais movimenta as redes sociais do Vasco nos últimos dias, né? E deu uma entrevista ao Globo. E nessa entrevista foram tocados pontos interessantíssimos que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro ponto foi sobre reforços, sobre um possível investimento de ajudar o Vasco a trazer reforços para o ano da Série B. E Josh foi muito incisivo ao dizer: já trouxemos uma ajuda para o Vasco da Gama e vamos conversar para que podemos fazer e estamos dispostos a subir o Vasco para a Série A de 2023. Ele deixou claro que pode sim haver um grande investimento para trazer jogadores, para fazer um time mais competitivo, para que em 2023 o Vasco esteja na Série A. É a ideia deles. E, obviamente, eles terão uma série de reuniões com o Jorge Salgado para falar sobre isso. Mas isso é provável. O Tyler Passos, que é um cara que gosta muito do Vasco, é um analista da empresa, um cara que pode ajudar muito nisso. E eles, nessa comitiva de 7 pessoas, vão discutir bastante isso, um possível novo investimento para contratações de jogadores do Vasco da Gama. Obviamente, eles vão conversar com a diretoria do Vasco. E também deixaram claro, vão procurar as pessoas, os políticos do Vasco, aqueles que são contra, para entender, para explicar aquilo que a Seven Partners quer com o Vasco da Gama. Ele deixou bem claro isso. Vai procurar essas pessoas, vai conversar, vai ter um diálogo, que é a forma que a galera de fora trabalha, né? Aqui no Brasil é tudo muito truncado e ninguém quer conversar com ninguém, mas eles deixam claro que vai procurar essas pessoas e querem encontrá-los, querem conversar para convencê-los em que o que eles trazem para o Vasco será o melhor. Josh também falou que vai buscar mais informações, vai visitar o entorno de São Januário, inclusive nesse momento, como você está vendo a imagem, um dos membros da comitiva já colocou nas suas redes sociais que já está presente no CT, vai conversar com a comissão técnica, vai conversar também com os jogadores e vai entender aquilo que o Vasco precisa. Ele falou também que, como todos, ele estaria ansioso para que logo acontecesse a situação da SAF, mas que ele sabe que pela questão da lei, pelas questões legais, a SAF ela precisa da due diligence, e já está muito adiantada, mas mostrou bastante entusiasmo em estar com o Vasco, quer encontrar a torcida. O horário não foi um dos melhores, até porque a alfândega, o próprio consulado, resolveu colocar um horário para que não tivesse tanta aglomeração, para que a segurança ficasse mais controlada, por isso até chegar às 6 horas da manhã, mas ele quer encontrar a torcida. E vai também ter um encontro com o Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro. Eles estão muito empolgados, infelizmente não vão poder ir ao clássico no próximo domingo, até porque o consulado deixou aí bem claro a saída deles no próximo sábado, mas querem deixar algumas arestas. E deixou claro, estaremos de volta ao Rio de Janeiro nos próximos dias para poder fazer tanto a proposta vinculante como outras coisas. Há uma expectativa para que essa proposta seja feita já agora, mas a gente vai ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos. A galera está muito empolgada, vê muita gente aí feliz com o que está acontecendo e vamos ver, né? Tomara que eles consigam trazer o Vasco de volta para o Vasco aonde deve. É isso que a gente quer. Aquele abraço, saudações vascaínas e até mais. Valeu!